Godzilla Earth. Um Godzilla diferente, pois foi o próprio planeta Terra que o criou para se defender de nós humanos. A humanidade já estava consumindo o planeta Terra com suas poluições, então o planeta Terra trouxe um remédio para a natureza. O planeta criou Godzilla, uma versão diferente, mais poderosa, maior e mais resistente do que qualquer outro que tenha aparecido em alguma tela. Enfim, o Godzilla Earth foi declarado por muitos o rei dos monstros. Muito antes de ter seu tamanho colossal, ele já destruía todos os monstros e caçava todos eles. Godzilla Earth foi responsável pela extinção em massa de muitos monstros, como por exemplo Orga e também outros como Anguirus, exatamente. Esses monstros foram todos expulsos ou mortos por Godzilla Earth. Diferentemente de algumas versões de alguns Godzillas, ele não é mal por ser mal. Ele é uma criatura, entre aspas, guardiã, que protege o mundo da sua determinada forma. Sim, e sua aparência lembra bastante um senhor de idade. Sua escama, ou melhor dizendo, suas peles, sua escama em si, lembram bastante troncos de árvores. Sim, remetendo mais ainda que foi uma natureza que o criou, e suas placas dorsais lembram um trevo de 4 folhas, lembrando algas, e que elas brilham, e com seus raios eletromagnéticos, cospe uma rajada imensa de energia, que se chama sopro atômico. E um pouquinho mais de detalhes do que isso, é claro. Ele tem um rugido estrondoso que pode destruir tudo e todos ao seu redor e que estiver em seu caminho. Uma cauda afiada capaz de jogar uma rajada de raios que pode sim te fatiar ao meio. Exatamente. O Godzilla Earth foi o Godzilla que expulsou a humanidade. O planeta Terra criou uma cura que realmente fez sucesso. Mas um dia a vida encontrou meio, onde a humanidade tentou destruir o Godzilla. Mas pela surpresa de muitos, Godzilla Earth estava adormecido. E o antigo Godzilla, que eu achava que tinha matado, na verdade estava embaixo deles. Muitos fãs gostam desse Godzilla, gostam de verdade dele. Outros nem tanto, mas eu vou lhes contar. A história do filme da trilogia Godzilla, Planeta dos Monstros, Godzilla no Liminar da Batalha, o Godzilla, o Devorador de Planetas, o Devorador de Mundos, enfim. São filmes esses que são uma trilogia completa, que tem uma história diferente, e apesar de alguns fãs não gostarem, é uma boa história sim. Eu, na minha opinião, acho a história muito mais interessante do que de ponto singular. Mas em falar em ponto singular, vamos falar do seu desafiante. Depois do seu, entre aspas, fracasso de Godzilla Earth, da trilogia clássica, ou melhor dizendo, da finalização dessa trilogia, passa um tempo onde iria ser criada uma nova versão. Esta versão foi demorada, pois parecia que estava em pleno desenvolvimento de ideias, onde iria fazer uma coisa que muitos fãs queriam, trazer monstros clássicos de volta. E, claro, com visuais mais modernos. Um deles seria Anguirus, que eu não vou botar a imagem porque a gente vai focar no Godzilla. Vocês já sabem, né? Enfim. O Godzilla de ponto singular lembra bastante, ou melhor dizendo, foi bastante inspirado no Shin Godzilla. Isso é inegável. O seu tamanho, da sua enorme cauda comprida, mostra claramente uma semelhança. E claro, esse Godzilla tem um jeito mais pré-histórico, que só tem 3 dedos nas patas, que lembra bastante Godzilla. Diferente de algumas versões do Rei dos Monstros, a aparência dele parece que ele tem meio que uma armadura que o protege. Toda vez que eu vejo ele de frente, ele parece que ele tem uma mega armadura nos ombros. Presas enormes e um olhar sem expressão nenhuma,
com uma cara de puto, uma cara de boladão. E se eu tiver com uma voz horrorosa é porque eu tô gripado. Enfim. O Godzilla Ultima tem as habilidades um pouquinho novas para um Godzilla. Seu raio atômico é demorado para carregar quando abre sua boca. Bom, enfim, ele estica sua mandíbula toda para formar anéis de energia e cuspir finalmente seu raio atômico, que pode fatiar, ou mais dizendo, torrar você, ou prédios em geral. Mas ele mostrou não ser tão rápido assim. Beleza, ele é mais ágil do que um Shin Godzilla? Sim, mas ele não me parece ser tão rápido assim comparado a outros Godzillas. No máximo ele chega perto de sua determinada velocidade. Outro ponto, o Godzilla tem braços grandes e que podem ser utilizados para o ataque. Mesmo assim, são braços relativamente curtos. Mas muita gente compara essas duas versões por serem da Netflix. A aparência dessas placas dorsais lembram algas marinhas, ou raios, dependendo da forma que você prefere dizer. São brancas com detalhes avermelhados. E sim, esse Godzilla fica evoluindo e tem até chegar na forma última, demora uma década. Mas, enfim, vamos falar da versão última aqui. Qual deles seria mais forte? Vale dizer que o Godzilla Earth nem sempre teve esse tamanho colossal. Lá das primeiras aparições dele, ele tinha um tamanho de 50 metros. Só depois de muito tempo, quando a humanidade saiu do planeta, que foi o pior erro deles, foi que ele cresceu por 300 metros. E bom, o Godzilla da última tem 100 metros de altura atualmente. Ele poderia continuar crescendo? Possível que sim. Afinal, era um lagarto e répteis não param de crescer. Outra coisa bem interessante é que, bom, para lutar contra o Godzilla Earth vai ser um pouquinho complicado. Como eu disse, o tamanho faz diferença sim. Afinal, mesmo que os ataques no Godzilla Ultima tivessem contra o Godzilla Earth, o escudo protetor é que o Godzilla Earth iria protegê-lo de quase tudo. Fora as suas enormes baforadas atômicas, ele poderia simplesmente esmagar. Mas tem alguma outra forma de ele vencer o Godzilla Earth? Definitivamente não. Mas em questão de história, eu prefiro a história de Godzilla Earth. Mas em aparência de Godzilla, apesar de eu gostar do Godzilla Earth e da sua aparência, que ele, sim, a aparência dele foi inspirada da Legendary, eu prefiro o Godzilla Ultima. Agora, dizem suas opiniões aqui embaixo. Gostou? Não gostou? Comentem.